Um dos nossos seguidores me perguntou como que é feito o procedimento para aumentar o calibre do genital com essas substâncias preenchedoras. E aqui no caso nós vamos falar do ácido hialurônico. Como que é feito isso? É feito com anestesia geral, sedado? Como que é feito esse procedimento? O paciente vai embora no mesmo momento? Tem que ficar internado? É muito doloroso? Mas antes, se você ainda não me segue aqui no canal, eu gostaria de te convidar a me seguir, a deixar um comentário, uma sugestão aí para os próximos vídeos. Se não me segue também lá no Instagram, vai lá, aproveita, já me segue, @dreleronjunior, lá eu tenho vídeos curtos, diários, dicas de saúde, fala um pouquinho sobre assuntos diversos dentro da medicina, tá bom? Olha só, aqui eu tenho um modelo de um pênis. Toda vez que nós vamos fazer um preenchimento peniano, a gente pode fazer com várias substâncias. Existe o polimetilacrilato, existe o silicone aí que a gente preenche. Só que a gordura autóloga, que é a gordura que a gente tira através de uma lipoaspiração, só que nenhum desses procedimentos, dessas substâncias que nós falamos anteriormente, ela é aprovada pela Anvisa, nenhuma delas tem bom resultado. Por exemplo, o polimetilmetacrilato, as pessoas aplicavam ele no passado e ele impregnava na região ali do pênis e não saía por nada e causava nódulos, deformidades e era horrível. Uma pessoa que fazia o preenchimento com metametilcrilato, que é o PPMA, ficava com o pênis todo deformado, então era horrível. A gordura, ela não tem problema. O problema da gordura é que ela não dura nada. O tempo de absorção dela é muito curto e você precisa fazer uma lipoaspiração para gerar a gordura para depois introduzir a gordura. O silicone ele migrava muito e dava muita complicação. Eu particularmente nunca fiz uma infiltração com nenhuma dessas substâncias, até porque elas não eram aprovadas e causavam deformidades e eu atendia aqui inúmeras complicações, principalmente do metametilacrilato. Porém, agora surgiu de uns 2 anos para cá, através do Paul Perito, que foi o pioneiro nessa técnica, ele até criou, ele patenteou uma técnica que é o Urofil, que nada mais é do que o implante do ácido hialurônico. Porém, o Urofil acaba que é uma coisa patenteada, então ela encarece muito os custos, ela aumenta muito os custos para aquela pessoa que quer fazer o preenchimento. Como que é feito esse preenchimento hoje? Hoje nós usamos o quê? Nós usamos o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, nós temos ele no nosso corpo. Ele é uma substância que o nosso corpo produz como um cimento celular. Ele é usado para evitar o envelhecimento, para evitar a desidratação, porque ele retém muito líquido. E ele aparece nas articulações, aparece nos nossos olhos, em várias partes do nosso corpo. E aí a gente coloca essa substância porque ela tem um índice de rejeição muito baixo, praticamente quase que ele é inexistente. É uma substância que absorve muita água, até 1000 vezes o peso dela, então ela volumiza bem. E ela é muito moldável. Você aplica o ácido hialurônico, você vai moldando, você vai esparramando ele onde você quer, até que preencha da forma adequada. Então aqui nós pegamos na base do pênis, nós fazemos 2 pequenos furos para então uma cânulazinha, e é feito com anestesia local, na sala de pequena cirurgia que nós temos, com o paciente acordado conversando. Aí você faz um pequeno botão anestésico e aí com essa cânula você introduz ela, você vai demarcar aqui no pênis as zonas de preenchimento. Geralmente a gente divide o pênis em 3 zonas, a lateral, direita e esquerda, a parte de cima, e nessa zona você divide ele em quadrantes. Aí cada quadrante desse você vai preencher, você vai usar o preenchedor que você está acostumado a preencher. Aí nós vamos até lá e vamos preencher aquele quadradinho, depois você volta e preenche o outro quadradinho e assim por diante. Depois que você preencheu uma coluna lateral, você vai para outro lado. Aí você preencheu a coluna lateral do outro lado, cada quadradinho. Depois você vai por cima e preenche os quadradinhos lá de cima. Feito isso, aí você vai usar uma massagem com o seu próprio dedo. Você vai esparramar esse ácido hialurônico de forma que ele vai ficar homogêneo e vai tirar toda a imperfeição, todos os nódulos, que era impossível de fazer com metametilacrilato. Então você consegue esparramar esse ácido hialurônico em volta do pênis todo. E aí você fez uma medida anterior, antes de começar o procedimento, a gente geralmente faz uma medida na ponta do pênis, até no osso do púbio, você faz uma medida de circunferência e aí você vai ver no final que vai ter um ganho importante. Geralmente esses ganhos são da ordem de 1 a 3 centímetros de diâmetro numa primeira sessão. E aí, passado algum tempo, se o homem já ficou satisfeito, e a grande maioria fica satisfeito com uma única sessão,
raras as exceções, se ele não ficou satisfeito, você pode continuar o preenchimento até que atinja o calibre que ele almeja, que ele tem como alvo. E uma vez que fez o preenchimento, se eu não gostei, o que você faz? Se você não gostou, o que é raríssimo de acontecer, você pode ir lá com uma enzima que chama hialuronidase, você vai aplicar a enzima e ela vai dissolver ali o ácido hialurônico e ele desaparece por completo, ok? Então a maior parte dos homens gosta e gosta muito, porque fica muito natural, fica estético, então fica algo que acaba agradando a maioria dos casos. É feito com anestesia local, portanto, acabou de fazer, o homem vai para casa. Não precisa colocar gelo, não precisa de ficar tomando remédio, você não vai tomar anti-inflamatório, você vai simplesmente tomar um analgésico caso você tenha uma dor leve, porque a maior parte dos homens nem se queixa de dor. Você já vai ver o resultado no primeiro momento, você já vai ver o resultado, porém, como ele absorve muita água, a tendência é que nos primeiros dias o procedimento ele acabe fazendo com que engrosse mais em casa. Então, depois você vai voltar no consultório, você vai ter já aumentado mais o calibre. Por isso que não compensa você preencher muito no primeiro momento. Você preenche ali com 6 a 10 ml do preenchedor, até no máximo 12 ml do preenchedor e espera para uma próxima oportunidade. Porque depois de um tempo, o homem vai ver se ele quer preencher ou não com mais ácido hialurônico. A maior parte das vezes, só naquela primeira sessão, ele já sai bastante satisfeito. E os resultados são fantásticos. Quando você vê o resultado do antes e do depois, dá até uma impressão de que houve um aumento peniano. Esse procedimento não é para aumento peniano, mas como ele engrossa bastante, ele dá uma impressão de que aumentou o tamanho também, não só o calibre. Feito isso, o homem vai para sua casa, ele vai para sua residência e volta no consultório depois de um tempo marcado, né, com o médico, né, para a gente poder avaliar como é que ficou, para avaliar a quantidade de satisfação que aquele homem teve. E aí, caso ainda não esteja satisfeito, a gente programa novamente para acabar de preencher. A maioria fica satisfeito num primeiro momento, ok? Hoje nós usamos o ácido hialurônico, é o melhor preenchedor que tem no momento. Ele é um preenchedor que tem baixo risco de complicações, absorve muito líquido e no final ele é muito moldável. Por isso ele preenche as características de um bom preenchedor. Todas as vezes que você vai fazer algo no seu genital, você tem que pensar em 3 coisas. A primeira delas é se tem baixo risco. Essa talvez seja a principal. Segundo, se ela vai manter a sensibilidade do pênis. Porque não adianta nada eu engrossar o seu pênis e você perder a sensibilidade, você não vai ter prazer. E por último, se vai ficar o mais natural possível. Essas coisas têm que ser preenchidas. E o ácido hialurônico, ele preenche bem as 3 situações. Ele fica muito natural, ele não remove a sensibilidade e ele é bastante seguro. E se você não gostou, tem como tirar, tá bom? Eu acredito que esse vídeo é um vídeo de caráter informativo para você que tem insatisfação com o tamanho, com o calibre do seu genital, até porque hoje a maior parte dos homens que a gente faz o preenchimento, eles têm o genital de tamanho normal, eles querem simplesmente dar um upgrade, melhorar a estética genital. A gente evita de fazer naqueles homens que têm o genital muito grande, até porque às vezes tem homens que eles têm um transtorno dismórfico peniano. O que é isso? Ele vê distúrbio, ele tem uma doença que chama transtorno dismórfico corporal, e aí o dismorfismo peniano é uma variante disso. Então às vezes ele tem um problema com o nariz, problema com o braço, problema com... Ele sempre está procurando um defeito. Esse tipo de pessoa não tem um perfil adequado para fazer o uso do ácido hialurônico. Por quê? Porque mesmo com o preenchimento ele ainda vai continuar insatisfeito. Mas na maioria dos casos nós fazemos preenchimento não é para o caso do micropênis. A maior parte dos homens que fazem o preenchimento, a estética genital, tem um pênis normal, mas eles querem melhorar. Por quê? Se sentem incomodados com o calibre do seu genital. E se ele se sente incomodado, nada mais justo do que ele procurar um auxílio para resolver o problema, tá bom? Se você gostou do conteúdo desse vídeo aí, você já se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, manda para o seu amigo que está pensando em fazer um preenchimento, para que ele possa ter uma informação de qualidade, ok? Eu te espero no próximo vídeo.